Eu sou filho de Jorge Carone e Lucília Carone, certo? Nasci em Visconde do Rio Branco, certo? Na Praça 28 de Setembro. Fiz o meu curso primário em grupo escolar Carlos Soares, em Rio Branco. Depois fui para o Bar, para o Colégio Brasileiro. Eu não era muito, eu era um aluno meio elevado, então eu pertenci, vamos dizer, à turma que fazia realmente algum barulho. E estudei no Ginásio Ubaense, no Ginásio São José, em Ubá. Estudei no Ginásio Viçosa e no Arquidiocesano de Mariana, e depois também no de Ouro Preto. E fui terminar o meu curso ginasial em Visconde do Rio Branco, quando tinha lá um famoso professor Eurico, que era um espanhol, que quando um aluno falava uma besteira muito grande, ele falava com o aluno assim: você, antes de falar isso, você enfia a cabeça na privada e dá uma descarga. Essa era a frase do professor Eurico, que era meu professor. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu gostava de jogar futebol. E joguei futebol a vida inteira no meio de operário, de gente simples. Estudei em grupos escolares com pretos, negros e gente pobre. Embora meu pai fosse advogado e eu tivesse uma situação assim, vamos dizer, mais privilegiada, eu sempre vivi no meio do operariado, sempre vivi no meio do povo. Então isso foi muito bom para a minha carreira política, porque eu passei a minha vida política toda olhando esse pessoal e conhecendo realmente as dificuldades do povo. Eu jogava futebol no Nacional de Rio Branco. Eu era goleiro. E a minha avó morava no Rio de Janeiro, mãe da minha mãe. E eu fui para o Rio de Janeiro porque eu tinha um curso universitário de Direito. Eu entrei no curso. Mas eu gostava muito de futebol, então, como eu já jogava no Gol, no Nacional, eu procurei o Carlito Rocha, que era treinador e diretor do Botafogo Futebol Clube, e falei com ele que eu gostaria de treinar. Como eu, na minha época, eu era considerado alto, porque eu tenho 1,85 m, 1,86 m e tenho uma mão mais ou menos grande, eu fui lá e conversei com ele, falei: eu quero treinar aqui no Botafogo, porque eu jogo no interior, numa cidade lá de Visconde do Rio Branco, e gostaria de treinar futebol aqui no Botafogo, porque eu sou botafoguense até hoje. E comecei a treinar, e joguei no Botafogo. Primeiro fui campeão pelos amadores, depois joguei no time de reserva. E houve um jogo em São Paulo, em que o Botafogo foi jogar, eu fui reserva do Aimorés, que era um goleiro. Bom, o que aconteceu é que o Aimorés machucou, eu entrei no jogo entre Palestra e Itália, que hoje tem o nome, qual é o nome mesmo? Hoje, antigamente era Palestra Itália. É igualzinho aqui o Cruzeiro, né? Palmeiras. Nós ganhamos de 1-0. Depois jogamos contra a Portuguesa. Ganhamos de 2-0. E jogamos depois em Santos. E ganhamos de 2-1. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: é que o meu pai conseguiu a minha nomeação com o Benedito Valadares para mim ser tabelião em Visconde do Rio Branco. Então, eu deixei o futebol e fui ser tabelião em Rio Branco. Como tabelião em Rio Branco, eu tinha, do terceiro ofício, eu tinha que ter, vamos dizer assim, uma norma de vida muito séria. Eu nunca peguei mentira, porque eu no princípio, para mim sobreviver, lá tinha a dona Belmira, que era do primeiro ofício, que era uma mulher muito séria, que todo mundo acreditava, a palavra dela realmente valia. Tinha o Orlando Costa, também, que era um tabelião antigo e que
tinha um grande conceito aí, até pai do Luísio Costa, do Adílio Costa, foi deputado, foi ministro do Tribunal de Contas. Então, eu fui obrigado, para poder sobreviver na concorrência, porque tabelionato é um negócio que tem que ter, em primeiro lugar, tem que ter seriedade, ter conceito. Porque ninguém procura uma pessoa para passar um testamento, ou dar uma escritura, ou dar uma procuração, sem acreditar realmente no tabelião. Não? Então, eu fui ser tabelião. Eu iniciei política solidária com Getúlio. Por causa da justiça do trabalho, indenização proporcional ao tempo de serviço, salário mínimo, estabilidade, remuneração ao serviço, o direito às férias, iguais salário pelo serviço. Então, embora o Getúlio tenha sido um ditador, em matéria da parte social, ele foi muito melhor que vários, melhor que quase todos os presidentes da República que passaram depois. Porque a legislação que nós temos aí, que eles estão querendo mudar, e que já modificaram alguma coisa, foi Getúlio que deixou para o trabalhador. Então, eu fiz parte da campanha do Queremos Getúlio, organizei, eu era do PTB, organizei em vários municípios a campanha Queremos Getúlio. Na época, era chefiada, o queremista era chefiado pelo Segadas Viana, que era ministro do Trabalho. Depois veio o Danton Coelho, que era ministro do Trabalho. Foi quando apareceu o Jean Goulart, que pertencia, vamos dizer assim, ao gabinete do presidente Getúlio Vargas, nessa época. Quando eu fui ao Rio, conversei com o ministro Segadas Viana, ele mandou eu trazer uma carta para o Otacílio Negrão de Lima, na época, para o Otacílio Negrão de Lima chefiar aqui, era o prefeito, chefiar a Revolução. Certo? Então o Getúlio já estava escolhendo o Otacílio Negrão de Lima para chefiar a Revolução. O Getúlio nomeou, acho que um sobrinho dele, ou primo dele, Benjamin Vargas, vamos dizer, nomeou chefe de polícia no Rio. Aí foi quando derrubaram o Getúlio. Certo? Aí derrubaram o Getúlio. Eu estava com a carta para entregar aqui. Foi justamente no dia que caíram. E encontrei, inclusive, com o ministro Vilas Boas, do Supremo, que era secretário da Fazenda, que foi nomeado secretário da Fazenda aqui do governo Nísio Batista, que foi uma época que os juízes e desembargadores tomaram conta do governo. E conversando, ele falou, não, eu vou fazer isso lá para o Rio Branco, lá para o Guiricema, vamos construir a estrada. Eu falei, tá ótimo. Então, eu fiquei em dificuldade, porque eu estava com a carta, eu era o mensageiro para avisar que ia estourar a Revolução, que não estourou, porque eles depuseram ele. O que aconteceu foi isso, e pouca gente sabe dessa particularidade. Eu me elegi vereador em Rio Branco. Eu tinha uma popularidade em Rio Branco, além de ser filho do Jorge Carone, que foi prefeito, que prestou bom serviço à cidade. Eu tinha uma grande popularidade porque eu era goleiro do Nacional, e o Nacional tinha muitos adeptos, né? Muita gente gostava do Nacional. Então eu disputei a eleição para a prefeitura e ganhei a prefeitura. Ganhei uma votação muito grande. 3 dias, mais ou menos, depois que eu tomei posse, eu estava assim, abaixado, pensando, puxa, prefeito, agora o que eu vou fazer? Eu já tinha feito alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Aí eu vi um caminhão lá, o caminhão veio, a rua era daquelas que na época de chuva você não passava, que era barro. Na época de seca era poeira só. Mas tinha aquelas lombadas, né? O caminhão vinha. Sim, eu estou olhando para o caminhão. De repente, a hora que eu olho para o caminhão assim, está escrito assim, pela entrada da cidade eu te conheço, ó prefeito. Eu falei, pô, que caso sério, tenho que dar um jeito. Aí eu pensei que tudo que eu fiz na vida foi na base da criatividade e da imaginação.
Então, o que eu fiz? Eu procurei o Dr. Joseph Lambert, que era gerente geral da Société Sucrière, que era um engenho central, e propus ele o seguinte: ó, eu calço da usina a cidade, mas eu quero um negócio. Vou calçar também lá no Mar Bouchardet. Mas eu quero de vocês aqui uma coisa, que a prefeitura não tem dinheiro. Eu quero que vocês paguem 1 cruzeiro por saco de açúcar. Se a usina me pagando 1 cruzeiro por saco de açúcar, eu vou calçar as entradas das usinas. Eu coloquei em Rio Branco 1 milhão de paralelepípedos, no mínimo. Eu tinha direito de nomear delegado de polícia em Rio Branco, delegado de polícia em São Geraldo, delegado de polícia em Guiricema e delegado de polícia em Paula Cândido. O que eu fiz? Eu procurei o Bias Forte, porque o Celso Machado era compadre do Celso. O Celso Machado, que eu falei que foi deputado, que era secretário-geral do PSD, que era muito forte o PSD. Falei com o Bias Forte: ô governador, o negócio é o seguinte, eu tenho direito a nomear 8 delegados, 4 delegados e 4 subdelegados. Agora tem uma coisa, eu vou nomear, porque eu quero nomear, porque eu tenho direito. Agora tem uma coisa, eu faço um negócio com o senhor. Eu falei: o que é? Eu falei: eu faço o seguinte, eu troco os delegados por ponte. Combinado? Ele me deu a mão e falou assim: Carol, eu sou descendente de turco. Eu falei: sou mesmo, não tem importância. Cheguei aqui, procurei uma casa para alugar. Fui morar no Rio de Janeiro com Alves Cabral, uma casa alugada. Morava ali pertinho, ia a pé na Assembleia e voltava. No meu tempo, eram 60 e tantos deputados, tinham 2 ou 3 assessores. Nenhum deputado tinha carro. Nós não tínhamos carro, não. Só tinha carro o presidente, o presidente e o secretário. O deputado não tinha funcionário à disposição. O negócio era assim, tinha que correr atrás e trabalhar. Primeira declaração que o Diário de Minas me pediu, com o Vander Moreira, você deve ter falado do Vander Moreira, está lá no retrato dele na sala de imprensa. Eu falei o seguinte: primeira coisa, numa terra que o Valdomiro é príncipe, eu tenho que ser rei. Quer dizer, Valdomiro era o vereador mais votado dentro de Belo Horizonte. Eu falei assim: eu tenho que chegar aqui na Assembleia, eu tenho que tomar conta disso. Porque aqui é o seguinte, se o sujeito não toma conta, eles botam ele para correr. Então eu falei: eu tenho que brigar com os deputados aqui que são considerados barra pesada. O Hernani Maia, Euro Arantes, Simão da Cunha, certo? Quer dizer, esse pessoal controlava os outros deputados tinham medo dele. Né? Então, eu cheguei e falei: aonde o Valdomiro Lobo é príncipe, eu tenho que ser rei. Bom, os jornais deram notícia. E eu falei que eu vou ser candidato a prefeito. Eles deram notícia que eu ia ser candidato a prefeito. Fui para a Assembleia. Então, nessa época, nós ainda estávamos na Praça Fonsarinos, que depois é que foi para a Rua Goiás. Aí o Hernando Maia, todo mundo temia muito o Hernando Maia, porque ele andava com 2 revólveres na cintura, o negócio todo. E entrava de tala para bater no outro deputado lá, certo? E o Hernani Maia, todo mundo tinha medo do Hernani Maia. Eu cheguei, estou lá, ele falou uma coisa, eu falei assim: não é verdade. Ele olhou para mim assim, e falou: não é verdade, é mentira. O que o senhor está falando não é verdade. Ele tremeu, mexeu no revólver, eu falei: não adianta mexer, eu não tenho medo disso. Não é verdade. Bom, aí acomodei. Então faltava realmente acertar com o Simão da Cunha e o Euro. O Euro Arantes, dono de nome, você lembra? Bom, aí eu andei falando umas verdades com o Simão. Um dia o Euro Arantes me deu uma parte. Eu acabei logo com ele. Assim, o deputado Euro Arantes quer ser o Corvo de Minas Gerais. Mas não passa de um anu, que é ave preta, que come carrapato, que quando come
quando pousa, abaixa o rabo. Quer dizer, então ele chegou e cantou o nome da mãe, certo? Pronto, acertei. Agora não, agora eu tenho moral aqui dentro. Porque o deputado que chegava aqui, eles esculambavam, ninguém tinha moral. Então eu tive, de qualquer maneira, criar essa situação. Porque isso deve estar acontecendo a mesma coisa até na Assembleia. Deve ter os que fazem pressão em cima dos outros. Então, o que eu fiz? Um dos primeiros atos meus foi quem procurou, eu e Hermínio Paixão, é que procuramos lá na cidade universitária, a UFMG, nós compramos aquela área, são 6 ou 7 mil metros, fui eu e o Hermínio Paixão, para construir estádio, construir o prédio da Assembleia. Bom, é como eu falei, eu acho engraçado, eu não sou contra as homenagens que fazem lá, mas você vê, eu consegui o terreno, eu e Hermelino, consegui o recurso para construir. Lá dentro da Assembleia tem placa de todo mundo, com o nome de tudo quanto é deputado, não tem o meu. Eu não estou incomodando, não estou reclamando. Quem ainda tem uma placa lá, que foi a maior vitória que eu tive na minha vida, uma que tem um livro assim, que foi em homenagem à minha lei da paridade, equiparação dos aposentados civis e militares, que foi projeto de minha autoria, certo? E que deu ao servidor civil e da Polícia Militar o direito de receber como se estivesse na ativa. Quer dizer, aquela placa para mim vale mais do que a dos outros todos, porque aquela nem tem meu nome lá, mas aquilo significa um símbolo de luta e de princípio meu de querer dar, vamos dizer assim, ao aposentado o direito de sobreviver, não é isso? O primeiro projeto que eu apresentei aqui foi transformado na Lei 1947, que é o Mineirão. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá uns 2 ou 3 dias e consegui uma legislação sobre loteria federal e loteria estaduais. E me dava poder para criar uma taxa. Então, de acordo com o decreto 6.259, eu criei uma taxa de 10%. É essa. 4% ficou para o estádio, 3% para o prédio da Assembleia e 3% para assistência tuberculosa. O Bias Forte sancionou o projeto. Bom, e escolheu para administrador, por indicação do Biazinha, o Gil César Moreira de Abreu, que foi administrador do estádio. E eu fui eleito presidente do Conselho de Administração. A grande dificuldade nossa, além do dinheiro, que o Tancredo Neves foi, como secretário da Fazenda, ele liberou 100 milhões de cruzeiros naquela época de empréstimo vinculado à Loteria de Minas pelo Banco Hipotecário e Agrícola. Liberou 100 milhões, era muito dinheiro. Nós começamos a obra. O Juscelino, quando ele veio inaugurar o Hospital da Universidade, eu e o Gil precisávamos da assinatura dele. E estava aquela dificuldade, uma mesa muito grande, o Juscelino lá fazendo discurso, eu e o Gil passamos debaixo da mesa e saímos assim, em frente ao Juscelino. Né? O Juscelino levou aquele susto. Falou, o que é a carona? Eu falei, não, é para o senhor assinar isso aqui, eu queria que o senhor assinasse aqui, é o convênio. Aí ele assinou o convênio, certo? O Bias Forte assinou, o ministro da Educação, Clóvis Salgado, assinou, e o reitor, Pedro Paulo Pinido, também assinou. Bom, então conseguimos o terreno, com muita dificuldade, mas conseguimos. Começamos a obra. O que aconteceu foi o seguinte, a obra estava indo muito bem, mas o Magalhães ganhou a eleição, paralisou a obra, um ano e tanto, 2. Com a inflação, a obra encareceu muito. A obra encareceu muito. E nós estava previsto para 500 milhões. Passou para 5 bi. Bom. Aí correu a notícia de que o Magalhães tinha dito que, enquanto eu fosse presidente do Conselho, ele não liberaria
os recursos da obra. Bom, o que eu fiz? Fui na Assembleia, fiz um discurso, falei o que estava acontecendo, que ele disse que não ia liberar os recursos, e falei que eu renunciava ao meu cargo de presidente, indicava o Said Paulo Aires para o meu lugar, e que eu queria ver se o Magalhães cumpria o compromisso. E a obra continuou parada. Quando chegou véspera da eleição, que ele lançou como candidato o Roberto Rezende, que aliás é um bom candidato, então o que ele fez? Ele colocou a todo vapor as obras, com mais de 1.000 operários trabalhando noite e dia ali. Inaugurou o que queria inaugurar antes da eleição. Quer dizer, mesmo assim, ele inaugurou, a obra não estava concluída ainda, e quem pagou toda a dívida e o acabamento, inclusive, toda a obra foi o governador Israel Pinheiro. Porque o que eu acho interessante nesse negócio todo são as homenagens. O BIA sancionou, o Magalhães paralisou a obra, certo? Paralisou a obra. Depois iniciou, mas por interesse eleitoreiro. O Israel pagou, e o estádio tem o nome de governador Magalhães Pinto. Mas o povo, na toda a sabedoria, botou Mineirão. Quando eu fiz a minha campanha para prefeito, nas vilas e bairros, eu falei o seguinte, todo mundo dizia, os gabinetes da prefeitura estão sempre fechados. Eu falei, olha, o negócio é esse. Se o dia que você for na prefeitura, eu sendo prefeito, e tiver o gabinete com a porta fechada, você mete o pé. Falei com várias vezes assim. Um dia eu estava lá dentro do Salão Nobre, bateu lá na porta, aquela barulhada, o CT entrou, falou assim, cara, você não falou que a hora que tivesse fechado podia bater? Meteu o pé? Eu falei. Pois eu meti o pé, falei assim, ó, já avisei a vocês para não deixar a porta fechada. Assim. A porta da prefeitura tem que ficar aberta. Agora, no meu tempo, não existia invasão de prefeitura, porque eu não permitia. Eu governei a cidade com autoridade, com relação aos funcionários, com relação aos banqueiros, com relação às multinacionais, com relação aos grandes proprietários. Eu sempre tive autoridade. A autoridade é necessária. Agora, sempre ajudei, sempre protegi os mais humildes, os que realmente precisavam de ajuda. Porque banqueiro, não adianta você ajudar banqueiro, ele não precisa, você tem que ajudar realmente a quem ajuda. Para você ter uma ideia, na campanha eleitoral, durante 6 meses, eu prometi. Mas prometendo, botava o nome do cidadão e assinava embaixo. Um lote, casa própria. Estender rede de água, estender rede de esgoto. Arranjar um local no colégio municipal. Arranjar um lugar no IMACO. Certo? Foi durante, vamos dizer assim, no primeiro ano, durante uns 8 dias, aquela fila na prefeitura. Eu fui pegando os papéis, anotando e cumpri todos, mais de 4.000. Para você ter uma ideia, eu peguei o colégio municipal com 400 vagas. Em um ano, foi para 4.000 e tantas. O IMACO, com 400 vagas, foi para 4.000 e tantas. O ensino primário, de 5.000 para 16.000. Eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz, eu reuni os diretores e os professores no Salão Nobre e disse, olha, quando eu prometi que ia resolver o problema de educação em Belo Horizonte, que não ia faltar vaga, foi acreditando em vocês. O dia que voltar mais um cartão meu, que eu pedi uma vaga no colégio, ou no IMACO, ou no grupo escolar, voltar, já vem acompanhado do pedido de exoneração. Aquilo foi um pequeno mal-estar. O fato é o seguinte, que num ano de 400 foi para 4.000. Eles alugaram casa, eles deram aula no corredor, aumentaram o número, mas não faltou vaga no meu tempo.
Por que os banqueiros não gostam muito de mim? Porque eu procurei o Gilberto Faria, que era presidente do Banco da Lavoura. E falei com ele: ó, Gilberto, vocês não estão pagando água nem lixo. E quando não se paga água e lixo, nas ilhas de bairro, eles cortam a água. O Gilberto falou comigo: não, cara, você corta a água desse pessoal de vila e bairro aí, desses negros de vila e bairro, que você não vai cortar a água dos bancos. Eu falei assim: às vezes corto. Ele falou comigo: eu pago para ver. No dia seguinte, eu mandei abrir uma valeta em frente ao Banco da Lavoura, ali na Rua Rio de Janeiro. Cortei água, o esgoto do Banco da Lavoura, cortei do Banco Nacional, cortei do Banco do Brasil, do Banco Crédito Real, do Banco Comércio e Indústria, de todos os bancos. Deixei os bancos sem água, todos que não estavam pagando, deixei 6 ou 7 dias eles sem água. Então o Rui de Castro Magalhães, que era o presidente do sindicato, me chamou e falou assim: Carone, vamos fazer um acordo? Eu falei: ó, tá certo, podemos fazer um acordo, mas desde que vocês pagam. Então eles pagam, se vocês vão pagar, não, espera, vamos esperar uns dias. Eu falei: tá bom. Aí quando eu vi que eles estavam levando conversa, eu peguei. Na época eu vendia muita sardinha, tinha caminhões de sardinha vendendo na cidade. Então eu peguei os caminhões de sardinha e botei na porta dos bancos, certo? Aquele mau cheiro ali, aquele movimento de sardinha, o Rui de Castro Magalhães, que era o presidente, falou comigo assim: ô Carone, além de você cortar água, você ainda coloca aqui sardinha na nossa porta. Eu falei assim: olha, o presidente, a gente está vendendo bem, o ponto é bom. Vamos fazer um acordo? Eu falei: perfeitamente, pai. Vocês pagam a água e o lixo e eu mando restabelecer e tiro os caminhões de sardinha. E cumpri o meu compromisso. Quando eu assumi a prefeitura, Belo Horizonte estava cheio de poste no meio da rua. Era uma dificuldade, porque os postes interrompiam o trânsito às vezes e havia de vez em quando acidentes. Então eu procurei o Lima Neto, que era presidente da Telefônica, e o Maranhão, que era presidente da Força Luz, para fazer um acordo com ele, para eles me ajudarem. Eu falei assim: não tem ajuda, não tem jeito, está muito caro. Eu não tinha outro recurso. Então o que eu fiz? Combinei com o pessoal da limpeza pública à noite, eu dava uma ajuda ao funcionário, dava um jantar para eles no Ângelo, mandava eles os caminhões davam uma marcha ré nos postes, entortava os postes. No dia seguinte, na segunda-feira, eles iam querer tirar o poste, botar o poste do garfo, não, tem que botar no passeio. Quer dizer, então, eu mandava fazer, aí tirei todos os postes de Belo Horizonte assim. Um dia não teve outro recurso. Quer dizer, pode ser que você está rindo, mas a verdade é essa. Eu não tinha solução, porque acontecia desastre. Eu mandei os caminhões de madrugada, davam uma marcha ré no cruzamento, entortavam. Na segunda-feira iam colocar no lugar, não, tem que colocar no passeio. Tirei todos os postes, não me custou nada, absolutamente, nem a prefeitura. Depois fui obrigado também a brigar com os concessionários de ônibus, porque eu, como prefeito, criei as planilhas de custo. Eles viviam folgados aqui em Belo Horizonte, porque o que acontecia é que aumento era feito estudos sem planilha. Então eu criei a planilha de custo e só dava o aumento legal. Eu nunca dei prejuízo a eles, não, mas eu só dava um aumento legal. E no dia que eu assumi a prefeitura, eu avisei a eles: ó, tem um decreto pronto. Porque a prefeitura, Belo Horizonte parava à meia-noite. Quer dizer, se uma pessoa numa vila do bairro precisasse comprar um remédio, precisasse fazer uma viagem, ou tinha que pegar táxi, mas táxi também não era fácil. Quer dizer, a cidade parava à meia-noite. Então eu procurei ele e falei assim: olha, o problema é que no dia que eu tomar posse, o transporte coletivo tem que andar a noite inteira, porque senão eu vou colocar em concorrência essas linhas do serviço noturno. E eles passaram a andar dia e noite ainda. Bom, agora, a minha luta contra os concessionários foi justamente por causa disso. Eles queriam determinados aumentos
E eu mandava fazer os estudos não davam aquele aumento. Não é que eu queria prejudicá-los, eu nunca quis prejudicar nenhum, não. Mandava fazer, não dava, eu não ia dar fora do aumento. E houve até pressão, eles reuniram aí, fizeram movimento, fizeram greve, esse negócio todo. Eu mandei prender os ônibus, certo? Depois falaram que iam paralisar, eu fiz um decreto dizendo que se até a meia-noite eles não comparecessem em frente à prefeitura, eu ia caçar todas as linhas, certo? E eles, então, resolveram, a meia-noite estavam lá, direitinho. Eles não gostam de mim até hoje. Os me deram pavor de mim, os concessionários. Eu não sou inimigo dele, não. Eu só cumpri a lei. Eu não fiz mais nada do que isso. Agora, com relação a Afonso Pena, aconteceu o seguinte. A Avenida Afonso Pena, um dia eu conversando com o JK e o Tancredo, o JK falou comigo assim, ô Carone, estão dizendo aí que você vai tirar as árvores da Afonso Pena? E eu falei, eu vou tirar, né? Eu acho que precisa tirar, porque eu tenho um plano. Ele falou comigo assim, vai ficar muito bonito, porque eu nunca vi avenida de teto no mundo. Esse negócio de JK foi um homem muito acima da média, né? E ficou esse negócio na cabeça. E o meu plano era construir outra coisa. Já estava pronto a maquete. Ali onde é onde é a antiga feira de amostra, que você não lembra, está a rodoviária, ia ser feito um viaduto ligando a Rua Nem Paraíba, bairro Santo André, Aparecida, Colégio Militar, Cidade Universitária e Mineirão. Eu ia levar Afonso Pena no Mineirão. Me tiraram, fizeram a rodoviária ali, e ela ia ser feita no bairro São Francisco, no cruzamento do anel rodoviário com a Avenida Afonso Pena. Você imagina se não tivesse me tirado, e aquela ocasião, aquelas regiões todas ali, eram regiões ali que não tinha, às vezes, até com pouca casa. Né? É igualzinho quando me tiraram, na véspera de me tiraram da sexta-feira. Eu fui com Roberto Vick e o pessoal da Ápia, Construtora Ápia, Guido, Roque e Carlos Alberto. Eu ia passar Amazonas por baixo da Praça Rô Soares. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já não era mais prefeito em Belo Horizonte. Me tiraram da prefeitura na madrugada. Obrigaram os vereadores a votar o meu impedimento. Certo? O vereador que foi levado na Câmara para votar até de rádio patrulha, uns até naquela carrocinha de pegar cachorro, saíram procurando vereador aí, botar lá dentro e o general Diócio do Vale falou com os vereadores, vocês não saem daqui enquanto não arranjar uma maneira legal de tirar o Carone. Aí resolveram a me impedir e impediu o Jair Negão de Lima. Impediu o prefeito e o vice-prefeito, certo? E nomear o Oswaldo Pierusetti. O Oswaldo Pierusetti foi nomeado, certo? E eu não posso dizer que na segunda administração ele até prestou bons serviços à cidade, mas na primeira ele só entregou as coisas importantes da prefeitura, inclusive o Banco do Município, para beneficiar terceiro, os sólidos. Agora, da segunda administração, ele já prestou melhor serviço à cidade. O Palácio das Artes estava paralisado. Eu consegui um convênio, um recurso, e iniciamos a obra. Me tiraram da prefeitura, o Pierusetti fez um convênio e entregou o Palácio das Artes ao Estado. Quer dizer, tudo que a prefeitura de Belo Horizonte tinha de bom, eles passaram para o Estado. A Revolução e o Magalhães só serviram para prejudicar a prefeitura de Belo Horizonte. O que me levou a sair mesmo da prefeitura foi, primeiro, que eu era contra o governo do Estado. Segundo, eu não quis receber ordem dos militares, porque eles, durante esse período, eles mandaram uma mensagem para mim que eles não tinham nada contra mim, mas que para mim tirar os meus diretores, meus
os meus funcionários de confiança que eles queriam nomear outros. Eu mandei falar com eles que eu fui prefeito eleito, isso na época da Revolução, eu fui prefeito eleito, e enquanto eu estivesse vivo, quem mandava na prefeitura era eu. Agora, me tiraram também por quê? Porque eu era uma ameaça. Quando me tiraram da prefeitura, eu já estava registrado no PST do Fernando um partido como candidato a governador do estado. Era JK 65 na presidência e JC na prefeitura de Belo Horizonte. Eu era candidato já registrado no PST. Certo? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eles aproveitaram, Belo Horizonte foi saqueada pelo governador do estado. Eu organizei o Banco do Município. Incorporamos o Banco Líder. O que aconteceu? O Piero Sete assumiu, a carta patente do Banco Líder ficou com o Banco Nacional, com Magalhães Pinto. E o prédio que pertencia à prefeitura, no Rio de Janeiro, na Rua Quitanda 55, ficou com o Tarso Assunção, que era presidente do Banco Mineiro. Quer dizer, então o que aconteceu foi o seguinte, quando me tiraram da prefeitura era um plano, porque eles saquearam Belo Horizonte. Nós tínhamos aqui 50 trólebus, eu comprei 15, é o total de 50 com os que eu comprei. O Piero Sete, que foi o prefeito que me substituiu, vendeu os trólebus para Recife, a preço histórico. A água, o povo de Belo Horizonte pagou água aqui o tempo todo, 20 anos. Eu consegui recursos com o Jango, que quem furou o túnel Taquaril e trouxe a água para Belo Horizonte fui eu. Certo? Depois o Piero Sete e o Souza Lima fizeram a distribuição. Você entendeu? O povo pagou a vida inteira e transferiram a água para o Estado. Esse candidato a deputado federal, eu estava registrado. Então, o que aconteceu? Eu fui registrado pelo MDB e a Anísia também. Aí me caçaram. Eu perdi aqui, fui para Brasília, o ministro Vilas Boas me deu por telefone e me falou, olha, Carone, o Castelo Branco não conforma em qualquer medida que desprestigie a Revolução. Se você renunciar, ele não te caça. Eu falei, não, eu prefiro ser caçado do que não renunciar. Porque o que vai acontecer é que se eu renunciar, vão achar que eu sou culpado. Aí me caçaram. Eu elegi a Anísia, o povo. O movimento de 4 dias, a Anísia foi eleita. Foi uma grande deputada. Há pouco tempo ela foi até homenageada. Certo? Ela foi caçada por quê? Porque ela defendeu a anistia dos estudantes, defendeu a anistia para os presos políticos, foi contra o fundo de garantia, porque isso trouxe um prejuízo muito grande para o trabalhador, que antigamente o trabalhador tinha estabilidade com 10 anos. Então a Revolução furtou a estabilidade do trabalhador. Quer dizer, o trabalhador naquela época, na época do Getúlio, não podia ser exonerado depois de 10 anos. Hoje o trabalhador pode ser exonerado a qualquer época. A minha mulher foi uma grande deputada e foi vítima da independência que ela teve na Câmara dos Deputados. A Anísia ficou cassada 10 anos e eu fiquei 13. Paguei 3 de correção monetária. Não fui para o exílio, fiquei aqui esperando, saí livre de todos os processos criminais e há pouco tempo a própria Câmara Municipal reconheceu que houve uma injustiça comigo e mandou me indenizar os 2 anos que me afastavam da prefeitura.
minha campanha foi feita aí pedindo votos. Na época eu trabalhei para o Tancredo, governador, trabalhei para o Itamar. Eu abri um birô ali na Afonso Pena, que foi feito mais, a minha mulher é que me ajudou muito na minha campanha, mas eu fui para a Câmara, eu apresentei uns 70 e tantos projetos de lei, tive uma atuação muito boa, fui considerado pela imprensa um dos deputados mais atuantes. É da minha autoria, por exemplo, a modificação da Lei de Segurança Nacional, que soltou os padres franceses, estudantes que estavam presos, porque eram considerados subversivos, certo? Também é da minha autoria um projeto, 1117, que estendeu o 13º salário para os servidores federais, foi o início. Tem outro projeto meu muito importante, que é sobre a navegação do Rio Doce, com aproveitamento das eclusas e das usinas hidrelétricas, certo? Para dar melhor, vamos dizer, facilitar a exportação do Estado para o Estado. Tem um outro projeto, também meu, que eu considero muito importante, que criou no Nordeste, certo? Os estados que teriam preferência, certo? Para determinada isenção de impostos e taxas, e que depois o Sarney aproveitou o meu projeto e, se não me engano, fez um decreto sobre esse assunto. A política no meu tempo era bem diferente de hoje. Primeiro, eu, por exemplo, adotava esse sistema. Eu entrei em política por ideal. Eu podia ser dos homens mais ricos de Belo Horizonte se eu quisesse. Eu canalizei Rua Professor Moraes, Rua Outono, Andaluzita, Uruguai, Prudente de Moraes, comecei Catalão. Eu podia ter comprado lote aqui na Prudente de Moraes barato. Eu podia ter comprado lote, vamos dizer, na Uruguai barato. Eu tive oportunidade, me ofereciam. E eu não queria, por que eu não queria lote? Porque se eu comprasse um lote, eu estava usando, vamos dizer, ilegalmente de uma situação que eu era o prefeito e o cidadão ficou a vida inteira esperando uma valorização. O Antônio Luciano, quando eu fiz os decretos apropriando 10 mil lotes dele, 10 mil, ele me ofereceu o seguinte, Santa Inês, 500 lotes, Santa Inês, Heliópolis, 500 e poucos, 600 lotes, e 2 mil lotes em Betim, para mim revogar o decreto que eu fiz de desapropriação, na casa do Clóvis Salgado. Certo? Eu virei para ele e falei, doutor, o senhor vai me desculpar. O senhor não me compra. Porque em Rio Branco, eu em Rio Branco, fiz um loteamento, bairro do Cilicarão, dei 300 lotes mil para o operário fazer casa própria. Então o senhor não vai me comprar. Ele levantou, estava sentado, ele levantou, puxou o revólver para mim. Então vamos resolver de outra maneira. Eu falei, se é por causa de revólver, eu também tenho aqui, ó. Da maneira que o senhor quiser. Acabou. Eu acho que o grande presidente que o Brasil teve foi o JK. Mas o grande amigo de Belo Horizonte também foi o Jango Goulart. Belo Horizonte, se tem água, agradeço o Jango. Belo Horizonte, se tem concluiu aí o anel rodoviário, agradeço o Jango. Essas canalizações todas que eu fiz, foi o Jango que ajudou, certo? Então, em primeiro lugar, eu acho que o Juscelino foi o grande presidente da República, um homem corajoso, construiu Brasília, certo? Construiu essas hidrelétricas, as indústrias automobilísticas, mas com relação a Belo Horizonte, eu acho que o Jango foi o grande presidente. O que acontece é o seguinte, em política, tudo é possível. O que não é possível